Olá, muito bom dia a todos. Espero que todos estejam bem nessa manhã de domingo. E nós vamos começar com uma oração. Amado Mestre Jesus, lhe agradecemos por esta manhã, que o Senhor esteja conosco, iluminando os nossos corações, dando inspiração, paz, alegria. Obrigado, Senhor, pela vida. Fica conosco hoje e sempre. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo. E ele inicia o capítulo com uma pequena passagem de Jesus com Pilatos, que diz assim: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertence à verdade, escuta a minha voz. E isso está em São João, no capítulo 18, no versículo 33, 36 e 37. E qual que é o sentido dessa passagem do Evangelho? Jesus, ele vai retomar a ideia da vida futura. Porque até então, para os judeus, eles acreditavam que existia anjos, né? E esses anjos, né, seriam os eleitos de Deus. Porém, eles não imaginavam que os anjos seriam nós mesmos, com o passar da nossa evolução, que nós teríamos a felicidade nessa vida futura. Para eles, Deus, ele compensava, né, as nossas atitudes boas com situações materiais, né, com ganhos na guerra, né, da sua nação conseguir ali superar, né, as outras nações, e também castigava através dos fenômenos naturais, né, das catástrofes naturais. Eles tinham por essa ideia. Moisés, ele não tirou essa ideia porque era uma ideia necessária ali para aquele povo, né, que vivenciando naquele momento. Jesus, ele traz essa ideia da vida futura. Claro que não é completa ainda essa ideia naquele período, porque ainda as pessoas estavam em processo de aprendizagem. Então, naquele momento, ainda não era, né, toda essa explicação da vida futura. E o Espiritismo, né, muito tempo depois, né, lá no século XVIII, ele traz a ideia da vida futura mais palpável, mais compreensível a nós, e traz com algumas provas materiais dessa vida futura. E aí nós temos, né, na literatura espírita, né, em alguns filmes que retrata, né, essas memórias de vidas passadas que, né, alguns têm, né, desenhos, né, aí até um exemplo de filme, né, para quem quiser se interessar mais por esse assunto, é Minha Vida em Outra Vida, né, que retrata a história, né, de uma senhora que relembrou algumas ações, né, algumas situações da sua vida passada. E isso acontece para provar ao ser humano de que existe vida futura. Por quê? A compreensão de que existe uma vida futura, ela ilustra todos os ensinamentos de Jesus no seu aspecto moral. Por quê? Se não houvesse vida futura, nós seríamos como uma luz que se apaga, né? Nós viveríamos, né, a existência e nós morreríamos e acabou. Não teria algo mais para nós. E isso seria muito triste, né? Porque qual seria o sentido de nós trabalharmos, de nós fazermos o bem ao outro, ser caridosos, se não existe vida futura, né? Qual seria esse sentido? Então,
essa ideia, né, da vida futura, ela traz luz sobre nós, né? Ela fortalece os ensinamentos de Jesus, né? Porque a vida nossa, ela é de grandes desafios, de grandes vicissitudes, né? Todo dia nos chega problemas diferentes e nós temos que resolvê-los. Então, se não houvesse essa ideia de vida futura, seria tudo muito injusto, né? Porque de que adiantaríamos, né, passar por todas essas dificuldades, essas peripécias da vida, esses sofrimentos, se não houvesse algo a nos esperar, né? E como seria feita essa justiça de Deus, né? Porque outros têm uma existência mais tranquila, mais abastada, e outros nem tanto. Outros nascem saudáveis e outros nem tanto. Então, qual seria esse sentido também? Porque Deus daria para outros uma oportunidade e para outros não, né? Então, Deus também não seria justo e bom como nós acreditamos que Ele é, né? Se não houvesse a vida futura, né? E nós vamos entender essa ideia de vida futura quando nós nos esforçamos para sermos diferentes, né? Quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, é porque ele sabe que a terra ainda é um lugar de provas e expiações, que a terra ainda é uma escola, um processo de aprendizagem. Então, essa bondade de Jesus em falar para nós, olha, aqui ainda não é o melhor lugar de se estar, né? Eu vou trazer a felicidade a vocês, à medida que vocês buscam essa felicidade, né? Que vocês superam, né, as suas dificuldades, principalmente o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E dentro dessa ideia da vida futura, ele traz para nós, né, que nós somos responsáveis também pelos nossos infortúnios. Porque se hoje nós estamos na condição que nós estamos, vivenciando tudo que nós estamos vivenciando, é porque nós plantamos isso em algum momento. Que Deus, Ele é justiça, Ele é misericordioso e Ele dá para nós a chance de nós nos corrigirmos, de nós aprendermos com os nossos erros. Então, essas diferentes situações que nós vivenciamos durante a vida, remete-se a essa bondade que Deus tem para conosco de podermos resgatar as nossas dificuldades, né? Para que todos possamos um dia partilhar dessa vida futura, né? Dessa bondade, dessa felicidade. Porque nós vamos nos tornar anjos, né? Assim como os judeus acreditavam que existiam criaturas privilegiadas, que chamadas anjos, nós já sabemos que nós nos tornaremos anjos. Nós seremos esses anjos à medida que nós vamos melhorar moralmente, né, intelectualmente, e nós vamos conseguir atingir, né, esse caminho de evolução. Quando Jesus está lá com Pilatos, né, meio que debocha de Jesus e o fala, né? Então você é rei? E ele fala, não, você está dizendo que eu sou rei. Se eu sou rei, esse reino não é aqui. E qual que seria a implicação desse sentido da realeza de Jesus? Né? Que nem sempre realeza ela está relacionada com o exercício do poder, né? Na verdade, a realeza de Jesus é uma realeza moral, né? Que inclui, né, todo o aspecto do mérito pessoal de Jesus, de como ele governa tudo
com a sua moral, com os seus princípios. Quando nós queremos falar algo de alguém que faz uma ação de forma perfeita, nós utilizamos essa palavra rei, né? Aí nós vamos falar o rei da música, o rei do futebol, né? E Jesus, ele é o rei moral, é o rei de princípios, de virtudes, né? De tudo aquilo que é bom e justo. Está na figura de Jesus. Ele é o nosso grande exemplo ético a ser seguido. Ele é ali o exemplo maior, né? Se nós queremos sermos perfeitos, buscarmos melhora, nós temos que seguir o seu caminho, né? Tentar ser como ele foi, né? E assim a gente vai ter, né, essa ideia da realeza de Jesus quando a gente perceber essa importância que ele tem para nós todos. Retomando a ideia da vida futura, ela vem através de uma fé inabalável que nós temos, né, de que as consequências de agirmos no bem, de sermos bons, vai dar para nós essa possibilidade de vivenciarmos coisas boas no pós-vida. Assim como, se agirmos de forma equivocada, nós também viveremos esse pós-vida de uma maneira mais difícil. Porque quando nós estivermos, né, nesse outro plano, nós não teremos mais as máscaras que nós temos hoje. Lá nós seremos tal como somos. Porque hoje nós conseguimos não deixar transparecer os nossos sentimentos verdadeiros. Nós conseguimos, né, driblar ali quem somos. No plano espiritual, nessa vida futura, nós seremos aquilo que somos, né, moralmente, espiritualmente, né? E se nós pegarmos a literatura espírita, como por exemplo os livros de André Luiz, nós vamos perceber o quanto é complexo isso, né? Porque André Luiz, ele foi egoísta, né? Ele teve algumas atitudes infelizes ao longo de sua existência e ao chegar no plano espiritual, ele se deparou com a sua realidade, onde ele precisava de ajuda, precisava de acolhimento. E quando ele conseguiu, né, se perdoar e pedir perdão pelos seus atos, ele conseguiu ter essa ajuda, né? E todos nós passaremos por isso também. Nós vamos chegar um momento que nós vamos nos deparar, né, com tudo que nós somos, com todas as atitudes que nós tivemos ao longo da existência, e nós vamos ter que refletir sobre isso e buscar, né, recompor as situações, né? E compreendermos que a vida corporal, ela é como uma passagem num país ingrato, né? Nós estamos aqui para cultivarmos a paciência, para cultivarmos o amor ao próximo, né? Para conseguirmos ter equilíbrio, diálogo com o outro, né? Constantemente nós estamos em processo de aprendizagem e nós temos que focar naquilo que nós podemos ser melhores a cada dia. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, mas trabalhar essas dificuldades e esses defeitos é a melhor ação que nós podemos ter, né? Porque se nós reclamarmos, se nós ficarmos ali naquele limbo, né, onde nós não caminhamos para frente, reclamamos da vida, né, que Deus é injusto, né, que tudo está errado, que a vida não é assim, nós vamos perder muito tempo, porque nós vamos estacionar a nossa existência. E se nós acreditarmos nessa vida futura, nós vamos com certeza perder esse medo da morte. A morte, ela vai deixar de ser apavorante e ela vai se tornar uma libertação, né? Porque com ela nós vamos estar na estrada da morada da felicidade e da paz.
né? E que isso traz calma a nós, né? Porque atenua as nossas amarguras dessa vida, né? Que se nós não lembrarmos dessa vida futura e não acreditarmos nisso, nós vamos somente focar na parte material, de agariar, né, bens preciosos, e nós vamos nos voltar apenas para as coisas fúteis da vida. E nós vamos ter uma decepção, nós seremos frustrados, né? Nós teremos essa ambição insatisfeita, né? Estaremos sempre na posição de vítimas daqueles que são injustiçados, vamos ferir o outro, né? E o orgulho e a nossa vaidade vai fazer com que a nossa vida se torne um tormento. E aí nós vamos passar por uma existência sofrendo, né? Reclamando, cheio de angústia no coração, né? E tudo se tornará mais difícil, né? Porque nós vamos enxergar as coisas fúteis como valiosas, e tudo que é fútil acaba, se esvai, e a gente não consegue ter a posse verdadeira. E aí nós vamos deixar de vivenciar aquilo que realmente é grandioso, né? Que é a vida no seu aspecto melhor, no seu aspecto espiritual. E aquilo que é pequenino, nós vamos dar uma importância gigantesca. Então, se todos nós entendermos que existe a vida futura, que existe algo maior do que as vivências terrestres, do que nós temos aqui, nós vamos conseguir cultivar os bens do espírito, né? E nós vamos aos poucos deixar, né, as coisas materiais para trás, e não vamos mais prejudicar a nossa alma, né? Nós vamos abrir o nosso horizonte, né? E nós vamos perceber o que realmente é importante, que é a solidariedade que nós podemos ter, o conhecimento, a caridade, a abnegação, a benevolência, a humildade, né? E até uma pequena frase do Evangelho, né? Se levarmos ao autismo, né? Altíssimo, a fim de estarmos no reino de Jesus. Então nós vamos conseguir nos elevarmos a esse altíssimo, né? Altíssimo, a essa coisa maior que nós mesmos. E nós estaremos no reino de Jesus. E nós vamos sentir paz. E nós vamos compreender que a vida ela tem um sentido. Porque muitas vezes o aspecto material nos consome de uma tal maneira que nós deixamos de acreditar que existe algo melhor e maior do que tudo isso. Nós ficamos depressivos, nós desacreditamos das pessoas, de tudo que está à nossa volta. E com esse despertar, com essa percepção de que a vida ela não é só amargura, que ela tem algo de belo, de importante, que nós devemos buscar, fará toda a diferença para nós. Porque nós vamos entender que as ações que nós temos, elas são importantes. E fazer o bem, né, ter essa paz de espírito e essa consciência, nos faz bem. Então, para nós, dessa passagem do Evangelho, né, do capítulo 2, do Meu Reino Não É Deste Mundo, vamos tentar ter essa libertação do nosso coração e acreditar mesmo nessa vida futura, né? Ter fé que é realmente real e que nós seremos pessoas melhores e que todo esse sofrimento vai passar, né? E que nós vamos reencontrar aquelas pessoas queridas que passaram para o mundo maior, né, na frente.
e que não vai haver nenhum tipo de separação entre nós, né? Que nós estaremos todos juntos, porque nós todos seremos melhores espiritualmente. Então era essa reflexão que eu queria trazer para vocês na manhã de hoje. E agora nós vamos fazer a nossa vibração. Mestre Jesus, bons amigos espirituais, pedimos para esta manhã muita paz, muita luz, que esteja conosco, acalmando o nosso coração, dando força, esperança, perseverança. Mestre, restaura nossa saúde física, dá coragem para enfrentarmos o dia a dia. Ilumina, Mestre, aqueles irmãos, aqueles familiares queridos, amados, que já retornaram à vida futura. Que eles recebam, onde quer que eles estejam, rosas de amor, sorrisos de carinho. Que eles se sintam envolvidos pelo nosso amor, pela nossa saudade. Mestre, abençoa aqueles irmãos que estão de coração enlutado, que estão tristes. Ilumina, Senhor, as famílias que estão passando por provas difíceis com a situação das chuvas. Que elas não percam a esperança. Que os seus mensageiros de luz e amor levem até elas o necessário. Que elas possam receber todo o amor e carinho neste momento tão difícil. E, Mestre, quando for a nossa vez, que o Senhor encha o nosso coração de esperança, que possamos superar também. Sabemos que essa existência é para nós aprendermos, mas ajuda-nos, Senhor, naqueles momentos de aflição. Ajuda-nos a ter certeza que o Senhor está conosco. Ampara o nosso coração, aconchega, fortalece. Ilumina, Senhor, aqueles outros irmãos que estão nos hospitais, que estão nos presídios, nas comunidades, na Fundação Casa. Ilumina aqueles que estão sem o emprego, que estão desesperados, desesperançados. Que eles consigam, Mestre, encontrar um trabalho, uma ocupação, que eles consigam sustentar as suas famílias. Que aquelas famílias que estão sem o pão de cada dia recebam, Mestre, que elas possam ter a ajuda dos corações caridosos a levar até elas aquilo que é necessário. Ilumina, Senhor, as crianças, muitas que estão doentes, que o Senhor possa acolhê-las, restaurar a sua saúde. Ilumina, Senhor, a casa da criança Vovô Nestor, todos os seus colaboradores, todos aqueles que são auxiliados por ela. Ilumina os seus dirigentes, que ela continue firme em seu propósito de acolher, de fazer o bem nesta terra. Ilumina, Senhor, todos os núcleos, o núcleo Construindo o Saber, o Jerônimo Mendonça e todos os seus trabalhadores, voluntários, colaboradores e assistidos. Mestre, obrigado pela vida. Obrigado por estarmos aqui hoje. Fortalece o nosso coração, darmos inteligência para compreender que há coisas que nós não podemos modificar, mas de que nós temos coragem para modificar aquilo que nos é possível. E nos dê, Mestre, serenidade,
paz de espírito, que o nosso caminho seja de muita luta e de muita bênção também. Obrigado por esta manhã e fica conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Então quero agradecer quem esteve conosco e aqueles que ainda vão assistir, né, esta live, lembrando que já retomou as atividades no centro, né, no Vovô Nestor. Então nós estamos tendo a evangelização das 9 às 11 aos domingos. Então quem tiver crianças, jovens, né, porque também há mocidade, né, então quem tiver, né, conhecer crianças, jovens que queiram aprender mais sobre a doutrina espírita, né, já retomou as aulas, né, e é muito importante, né, plantar essa sementinha, né, no coração dos pequenos, porque nós precisamos, né, levar adiante o conhecimento da doutrina e os ensinamentos de Jesus. Então, né, um convite que nós fazemos, né, para estarmos na evangelização. E já retomou também o passe, né, e a preleção no domingo de manhã, também às 9 horas, e às 10 horas a palestra pública, né. Então todos aqueles que quiserem estar no centro já está aberto, né, está seguindo todos os protocolos, né, de saúde, a fim de evitar, né, a propagação, né, da Covid, né, é um ambiente seguro, né, tem o distanciamento entre as cadeiras, né, tudo, né, de forma responsável. Então, todos estão convidados a estarem, né, lá no Vovô Nestor, tá bom? Então, um bom domingo a todos, né, estejam bem, que seja uma semana abençoada a todos nós, que assim seja.